Olá, alunos e alunas. Vamos dar sequência para as videoaulas, seguindo aqui o cronograma das atividades, tá? Da semana 2, aqui então no caso, portanto, né, do volume 3. Então, para a gente ter uma noção aqui, gente, sobre o tema, eu não vou abordar aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, toda a questão que está sendo tratada aqui, porque são muitos autores, cada autor vai trazer ali uma definição, né, do Estado, que vai ter muito a ver com o seu posicionamento também político, ideológico, né, daquilo que eles entendem, né, como funciona a sociedade em que nós vivemos. Não que eles entendem, né, mas pelas suas análises, porque cada um tem uma forma de analisar, então, portanto, vai concluir ali de uma forma diferenciada um do outro, né? Então, quando a gente pega essa questão, né, a gente vai ver vários autores, que inclusive são citados aqui ao longo do conteúdo de vocês, e que eu não vou abordar nesse primeiro momento, tá? Nesse vídeo, até mesmo que a nossa proposta é que o vídeo seja curto e que não e que seja mais voltado, né, para a atividade que está sendo trabalhada aqui. Como a atividade ela não trabalha, as atividades, né, não trabalham esses autores aqui, né, que estão ali conversando ali, né, sobre o Estado ao longo dos séculos XIX e XX, ele pega somente autores, né, que trabalham, né, em períodos anteriores, né, durante o século XVIII, mais ou menos, em sua maioria, né, autores do século XVIII e XIX, que vão ser trabalhados, né, aqui nesse primeiro momento, tá? Então, assim, voltando lá do século XVII, XVIII, que a gente vai trabalhar desses autores que estão falando ali, tá? Igual Thomas Hobbes, né, do século XVII, John Locke, e o Jean Rousseau, né, o Jean-Jacques Rousseau, que estão ali escrevendo ao longo do século XVIII, é que a gente vai trabalhar aqui, já que são eles que estão sendo cobrados na atividade, tá? Então, assim, essa tabelinha a gente não vai ignorar, é importante vocês estudarem, são autores, né, importantes até para a gente entender todo o debate político que tem acontecido, inclusive no Brasil, tá? Principalmente, né, dos grandes partidos que estão aí, né, disputando o poder, eles trazem muitas ideias, alguns deles, desses autores, tá? E que são chamados mais de esquerda, né? E que a população, por vezes, não entende o que seria essa visão de esquerda sobre o Estado, e é muito interessante a gente sim entender esses autores, para até entender realmente, né, o que eles entendem de sociedade, né, esses partidos, né, que são chamados de esquerda, né. Então, é sempre importante, sim, qualquer forma de conhecimento que a gente tenha aqui sobre a política, até mesmo para se posicionar melhor em qualquer debate e até mesmo ter maior criticidade na hora de receber certos vídeos, né, que por vezes, né, falam e tratam sobre a visão da esquerda de uma forma bem distorcida, tá? E muitos políticos se promovem e acabam pegando cargos por falta do conhecimento realmente da população, né? De não entender quem é essa esquerda, né? E não entender o que ela traz, tá? Então, mas por enquanto, né, como eu falei, para a nossa atividade aqui, no momento, a gente vai ver esses autores que são de uma corrente bem específica. Não é citado aqui o nome dessa corrente, tá? Mas essa corrente ela chama contratualismo. Então, gravem aí, porque uma questão vai pegar exatamente este nome, né? Você ter a atenção de que é essa vertente de pensamento, o contratualismo, né? Então, eles trabalham e pegam aqui rapidamente, né, três autores, que é o Thomas Hobbes, o John Locke, né, e o Jean-Jacques Rousseau. Então, o que esses três vão ter em comum e que é importante a gente entender aqui, para vocês também saberem o que, né, está sendo perguntado lá na questão. Todos eles partem de um pressuposto de que eles vão imaginar ali, vão trazer ali uma forma de sociedade hipotética, que a gente chama, né, de um estado de natureza, onde os seres humanos ainda não viviam ali dentro de uma sociedade civil, ou seja, dentro de uma sociedade que tivesse ainda uma organização,
com leis, normas, instituições, como, né, o governo, o próprio Estado, né, não existiam, né, esse tipo de organização ainda, né, para poder regular ali e administrar qualquer problema que tivesse relacionado com a garantia da vida, com a garantia de garantir com aquilo que eu obtivesse para mim, né, para minha sobrevivência, ela fosse minha de fato, né? Então, eles partem dessa ideia, né, de pensar ali como então viviam o homem sem antes ter esse aparato ali, né, do Estado, para poder regular por meio das suas leis e por meio da sua força, né, através das forças armadas, né, a imposição ali de organizar as necessidades dos indivíduos. Então, era cada um por si, vamos dizer assim, né? Então, o estado de natureza era cada um por si, o ser humano ainda vivendo ali bem com dentro dos seus instintos, né? Ainda bem dentro ali, né, de uma percepção bem realmente mais animalesca do homem, né? Então, aí cada um, né, eles vão ver como que eram esses instintos de uma forma diferente. Por exemplo, a Thomas Hobbes, o homem, né, ele é um ser egoísta, né? Ele é um ser ali que só pensa em se distanciar da sua dor, do sofrimento, né? Estaria atrelado à morte, né? Então, ele busca, então, portanto, somente garantir a sua vida, né? Ele busca mais, né, em qualquer meio que seja para garantir a sua vida. Então, por isso, né, por todas essas percepções negativas do homem, é que para ele, então, nesse estado de natureza, sem o Estado, sem as regras, sem as leis, etc., você teria homens que viveriam em conflitos constantes, em guerras constantes, né? Para John Locke, há umas certas lacunas, né, de definir ali como que esse homem ele consegue naturalmente, né, entender qual é o seu espaço. Né? John Locke entendia que o homem sabia até onde era o seu espaço, né, entender aquilo que ele realmente poderia pegar para si, que, né, seria pertinente para si, necessário para si, sem afetar ali, né, a necessidade do outro. Embora, né, reconheça que isso às vezes pode chegar, né, em um desacordo, né, sobre esses limites ali, do que seria o meu necessário do outro, né? Então aí, para John Locke, o importante ali para o Estado seria garantir, então, portanto, aquilo que o indivíduo adquire para si, né, que é aquilo que ele, né, é chamado de propriedade privada, né, que é um pertence, né, de um indivíduo específico, né, privado. Então, John Locke vai já mais centrar ali na função do Estado em garantir a segurança da propriedade privada e também da vida, querendo ou não, porque quando ele fala, né, da propriedade, ele fala como a primeira propriedade o corpo, né, da pessoa, que é um instrumento que ele vai utilizar para trabalhar e adquirir aquilo que ele vai ter para si, né? E o Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma visão mais positiva, romântica, né, do ser humano, né? Ele vai ver ali, né, o ser humano, então, como um ser mais consciente, né, da sua condição, do seu estado, de necessidade, né, e de respeito ao outro, né? Então, somente quando começa a surgir ali a entrada de certas questões que vão diferenciar uns dos outros, que sejam metais preciosos, que sejam ali a construção ali de certos adereços que vão começar a destacar um do outro, que seja pela força, né, alguns elementos que vão diferenciar um indivíduo do outro, aí que começa a criar ali, né, uma corrupção, né, da bondade que existe, né, e da bondade do homem natural mesmo, né? Então, é quando o homem vai buscando ali certos recursos, e até inclusive naturais, como a sua força, para se destacar de outrens, né? Aí você passa a ter ali uma certa corrupção no caráter desse homem, né? Que para Rousseau, na sua natureza, na sua essência, ele é bom, né? Então, para garantir ali que essa corrupção, essa ganância, né, de um se destacar sobre o outro, é que Jean-Jacques Rousseau vai falar que vai aparecer o Estado, vai surgir o Estado, né? Para garantir com que os interesses de alguns não se sobreponham aos dos outros. Então,
Aí, todos eles, né, a gente viu aí, portanto, que para Thomas Hobbes, o homem tem uma característica, uma índole diferente do que seria para John Locke e para Jean-Jacques Rousseau. Então, para tanto, né, para cada um, o Estado serviria para defender, né, algo em específico por um motivo. Então, para isso, por isso que o Thomas Hobbes vai defender, né, um Estado mais forte, absolutista, né, exatamente por questão de ver o ser humano como um ser que apenas consegue viver dentro de seus instintos apenas em conflito e em guerras constantes, né? Então, mas eles têm essas diferenças, mas eles têm a questão em comum do quê? Eles partem da ideia, né, de um estado de natureza, para entender por que o estado que a gente, né, conhece, né, porquê então esses indivíduos que viviam cada um ali por si, né, dentro dos seus instintos, né, das suas necessidades, eles abrem mão deles mesmos poderem defender aquilo que seriam suas necessidades e suas liberdades, para poder ali garantir por meio de um Estado, por um órgão ali que vai concentrar os poderes, né? Eles vão abrir mão então da sua liberdade para garantir, então para dar essa liberdade de garantir assim a sua vida, a sua segurança, a sua propriedade privada nas mãos de um Estado agora. Por que eles abririam como eles abririam mão disso, né? Aí eles vão falar que eles vão abrir mão por meio desse aqui, ó, de um contrato social, tá? Então, por isso, né, que o nome da corrente de pensamento, que tem esses três autores principais, não são só eles, né, mas são os principais, que é o contratualismo, beleza? Então, aí, né, já tomado aqui rapidamente sobre o que seria o contratualismo e o que seria o pensamento desses autores, né, de forma bem rápida, sucinta, a gente vai cair aqui nas atividades, né? Então, na primeira, ele está deixando bem claro aqui pela charge, né, o que seria o princípio que está por detrás, né, do contrato, na noção do contrato, né? Então, do contratualismo. Aqui, né, na charge, né, o Calvin vai falar assim, aquele idiota do Moi, ele não vai devolver o meu caminhão, aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo. Será que eu roubo de volta? Eu sei que roubar é errado, mas ele roubou de mim, se eu não roubar de volta, Moi vai ficar com ele. E isso não é justo. Então, ou seja, é um conflito, né, ao mesmo tempo, né? Haver aí uma certa noção ali, né, de justiça, né, de que um deveria respeitar o espaço do outro, só que ao mesmo tempo, né, o outro ali, né, não tem essa noção, né? E ele, dentro ali da sua perspectiva, né, ele vai ceder o seu interesse, o seu direito para outro, né? Aí, né, tá esse embate aí, né, de quem deve garantir o que é justiça, sendo que você tem apenas duas pessoinhas ali envolvidas, né, sem ninguém para mediar ali, né? Então, aí ele fala, né, dizem que duas ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria, então? Deixar a pessoa maior fazer suas próprias regras, deixar a força ser o certo? Parece razoável, né? Então, dentro de uma perspectiva dele mesmo, né, dele ter que pensar sobre isso, até onde ele vai, até onde ele pode ir, o que está impondo ele não ter ali o direito, né, de retomar aquilo que é dele, né? Então, vai sobressair um aspecto natural, né, que seria a força, pelo indivíduo ali ser mais forte. Então, assim, quando a gente vai pensar, o que vai garantir, então, né, o que vai fazer esses indivíduos que viviam no estado de natureza, né, abrir mão da sua liberdade, né, ou seja, né, ele poder definir ali, igual o Calvin, né, ele, para definir, então, e garantir que ele tenha direito ao seu carrinho, ao seu brinquedo, o seu caminhãozinho, né, então, teria que ter alguém ali para mediar, né, para não ficar ali somente uma briga, né, e um confronto entre os dois ali, por causa do caminhão. Então, é a mesma noção aqui, né, que essa vertente que a gente abordou aqui no vídeo fala. Não é isso que a gente viu? Né, que o Estado surge exatamente para mediar ali qualquer possibilidade de não respeitar o espaço do outro, né, infringir dos outros. Na questão aqui 2, quando a gente vai pegar aqui, a gente está falando dos dois autores específicos aqui, né, que é o Thomas Hobbes
E eu pego o livro clássico dele, né, que é o Leviatã, e o John Locke, né, que vai também pegar um dos seus livros clássicos, né, que é o segundo tratado sobre o governo civil. Então, ele vai falar, dentro desses dois autores aqui, a gente tem que entender, aqui ele já coloca, ó, que eles são teóricos do contratualismo, né, e que eles discutem aspectos ligados a exatamente essa questão, de como era os indivíduos, o ser humano, como ele vivia, ele se garantia, né, garantia a sua vida, a sua liberdade, a sua propriedade, antes de existir o Estado, né, que é essa natureza que não é ligada à natureza humana, era cada um vivendo por si, né, e o Estado, né, o que leva aos homens, então, o que ele está perguntando é exatamente isso, que para cada um, o que diferencia do Thomas Hobbes e do John Locke em relação ao que fez com que o ser humano saísse dessa, né, a vida, desse estado de natureza, onde cada um vivia segundo seus interesses e as suas possibilidades, né, se eu fosse mais forte que o outro, né, etc., né, e passam a viver ali, sendo organizados e mediados ali seus interesses pelo Estado, né? Então ele vai perguntar ali exatamente sobre isso, né? O que vai diferenciar então aqui como os seres humanos viviam antes da existência do Estado para Thomas Hobbes e para John Locke? Então a gente falou rapidamente sobre essas questões, né? Aí você tem que saber mais estrito aqui, né, do que o Thomas Hobbes fala, tá? E a gente viu que a forma como ele vê que o ser humano é no seu estado de natureza, por meio de seus instintos, aquilo que seria da natureza realmente do ser humano, é muito diferente da visão Locke, né? Então, na questão 3, aqui já vem trazendo um outro filósofo que não foi nem citado ali, né, no conteúdo de vocês. Então, é uma questão mais interpretativa, né? E ele está trabalhando aqui sobre o Immanuel Kant, né? Então, ele não é um autor que foi trabalhado no conteúdo, mas pelo trecho aqui que foi trazido na questão, aí a gente vai entender, né, que para você seria então uma questão de interpretação. Então, aqui é você observar bem a quem o Kant está se referindo, a responsabilidade ali, né, de garantir ali o financiamento, a manutenção, né, da existência do Estado enquanto um aparato que deve garantir ali, né, a dignidade, né, dos seus concidadãos, né, a manutenção, a garantia ali de vida dos seus concidadãos. Então, aí ele vai bem deixar claro, né, quem são aqueles que têm condições de financiar ali essa finalidade do Estado, tá? Então, é só uma questão mais de interpretação aqui, beleza? Então, encerrando, né, já que são essas 3 questões aqui, no próximo vídeo, aí a gente vai entrar, né, na próxima semana, mas no mais, seria isso que eu queria trazer para vocês, para não ficar muito longo o vídeo, tá? E no mais, assim, a gente tendo a oportunidade, a gente fala sobre aqueles outros autores da tabela anterior, tá? Que eu mostrei para vocês. Então é isso, gente, mas não deixem de ler o conteúdo, tá? E qualquer dúvida me procure.